Você já ouviu aquela frase "cannabis mata neurônios"? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar se isso é um mito ou é verdade. Durante décadas e décadas, provavelmente, se você nunca ouviu, seus avós, seus pais ouviram: cannabis mata neurônios. Essa foi uma frase que foi difundida há décadas sobre a relação dos canabinoides, mas principalmente do tetraidrocannabinol, do THC, no cérebro. Muitos usuários de cannabis relatam que ao utilizarem o THC, ou ao fumarem ou entrarem em contato com essa substância, esquecem situações relativamente próximas, ou seja, não são memórias do passado ou memórias antigas, mas memórias recentes. Quando a cannabis ela entrou aí no hype dos estudos e mais a gente está entendendo como é que ela funciona no cérebro, para determinadas idades ela pode ser uma substância muito interessante. Para isso, a gente precisa entender como é que ela funciona. No cérebro, alguns canabinoides, ou seja, um deles é o tetraidrocannabinol, o THC, ele impede que alguns neurotransmissores sejam liberados. No contexto medicinal, isso pode ser muito favorável, porque isso pode resultar, por exemplo, na modulação da dor, na ausência de um pensamento estressor ou numa memória aversiva do passado. Mas num contexto de um uso recreativo ou de um uso corriqueiro, por exemplo, que não esteja relacionado a um contexto médico, essa situação chegou a preocupar muitas pessoas. O que acontece é que a cannabis, ela precisa ser muito bem prescrita no contexto médico porque a idade faz diferença. Certas pesquisas demonstram que no contexto do idoso, os canabinoides podem melhorar a sinalização e melhorar fatores relacionados, por exemplo, à memória, processos depressivos, ansiosos ou até a própria motivação desses pacientes. Alguns estudos já demonstraram que, inclusive, os canabinoides nessa faixa etária podem melhorar substâncias que são protetoras para o cérebro. Outros estudos também demonstraram que pequenas quantidades de THC ou do tetraidrocannabinol pode ser muito favorável em certas doenças neurodegenerativas. Então, é muito interessante de observar porque a cannabis ela tem momentos, pacientes e idades onde ela pode ser muito mais favorável e indicada, inclusive, com prescrições médicas. É importante que o médico entenda, por exemplo, que para gestantes, crianças e adolescentes é uma população onde a cannabis não deveria ser utilizada, nem o CBD e nem o THC, porque essa população está mais vulnerável porque o seu sistema nervoso central está em desenvolvimento e não está apto para receber os canabinoides. Mas uma população adulta e principalmente no idoso, ela pode melhorar situações relacionadas a estresse pós-traumático, algumas situações relacionadas à depressão e ansiedade, não como doenças primárias, mas como comorbidades em relação a diversas doenças, onde, por exemplo, o paciente tem câncer, mas também está depressivo, o paciente tem dor crônica e está ansioso. Então, essa relação que os canabinoides podem exercer sobre certas condições e melhorar, inclusive, o tratamento que já está sendo instituído por melhorar, por exemplo, a percepção daquele paciente à dor ou melhorar condições relacionadas a aspectos cognitivos, inflamatórios e afetivos, isso gera mais qualidade de vida numa população, por exemplo, onde a gente talvez não tivesse esses recursos ou ferramentas para proporcionar esse tipo de benefício. Então, aquela pergunta sobre a cannabis matar neurônios, ela não é verdadeira. Na verdade, como eu falei, numa população idosa, ela pode inclusive proteger o cérebro, numa população infantil, pediátrica ou na gestante, ela não deve ser utilizada e numa população adulta, ela deve ser prescrita por um médico. Nossa, legal, doutora Paula, é bem interessante esse assunto. Mas uma dúvida que vem assim na minha cabeça é por que cada pessoa reage de um jeito a cannabis e tal? Fico com essa questão. Por que cada pessoa reage de um jeito a cannabis? Essa é uma boa pergunta. Nós, temos uma
forma de responder aos fármacos ou às substâncias diferente entre si. Somos todos seres humanos, mas a nossa farmacogenética é diferente. Então, existem pacientes ou usuários de cannabis que vão ter uma metabolização, por exemplo, mais acelerada e, portanto, não vão sentir muitas vezes os efeitos colaterais, não vão sentir às vezes os efeitos terapêuticos e vão precisar de doses maiores. Já existe uma parcela de pacientes que metabolizam de forma muito lenta os canabinoides e para esses pacientes, muitas vezes as dosagens serão maiores e no contexto de efeitos colaterais são pacientes mais suscetíveis. Então isso tudo vai depender não só da dosagem, mas da potência desse produto ou da substância que está sendo utilizada, mas também de uma resposta individual de que cada um de nós temos em relação a diversas substâncias químicas e a cannabis é uma delas. Respondi a sua pergunta? Você viu como é importante consumir conteúdo responsável e que tenham informações de qualidade? Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no meu canal, acione o sininho, toda semana tem vídeo novo. E se você tiver alguma sugestão, não deixe de colocar aqui nos comentários e me seguir nas outras redes sociais.